Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos ao vivo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia mesmo. Sexta-feira. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Gente, tempo voa. Sexta, isso mesmo, né? Sexta-feira. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui tá calor. Bom dia, Aline, tudo bem? Como está você? Sexta-feira, dia 7 de março. É hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é bom. Hoje, sexta-feira, 7/3, o dia que o Senhor fez para nós. Amém, Aline, que bom que está tudo bem com você. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Amém? Vamos orar para dar início à nossa leitura. 7/3/2025. Já estamos em março. Graças a Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Respire fundo. Te rendo minhas graças, ó Pai, que o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande e poderoso. O Senhor é Deus tremendo que ali na cruz do Calvário deu a sua vida por nós. Obrigado, ó Pai. Não temos, ó Pai amado, como agradecer teu amor, a tua graça que tem nos alcançado. Obrigado, ó Deus amado. Nessa manhã nós renovamos a nossa identidade como filhos, imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso, que nos fez e nos chama à plenitude da graça, à santidade. Que venhamos sim, Senhor, tirar tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede de chegar até a Ti como filhos santos, como o Senhor é. O Senhor é santo, santo e maravilhoso e poderoso e grande e misericordioso. Que nós venhamos, ó Deus eterno, ser imagem e semelhança desse Deus tão poderoso. Eu renovo as minhas energias neste dia. Eu renovo a minha identidade. O meu espírito conecta com o teu espírito. Que o meu espírito governa a minha alma governa o meu corpo, e o meu corpo irá desfrutar o melhor dessa terra, porque o Senhor fez para nós. Obrigada por esse dia. Nós entregamos em Tuas mãos e já recebemos a graça de respirar, de levantar e de buscar ao Senhor. Obrigada, Deus.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar então a nossa leitura. Hoje, dia 7, vamos ler do capítulo 27 e já vamos para Números, até Números 3. Capítulo 27 de Levítico. Vou colocar o óculos aqui. Levítico 27 a Números 3, amém? Graças a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer voto com respeito às pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos. Se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto deles se der ao Senhor será santo. Não mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote. Assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação, e será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da tua herança, então a tua avaliação será a sua semente, necessária para semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar ao seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação ficará. Mas se dedicar ao seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo, de algum modo, quiser resgatar, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação, e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo, ou se vendeu outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre, no ano do jubileu, será santo ao Senhor. Como o campo consagrado, a posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou, e não for por parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu.
E no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele quem era a posse do campo por herança. Toda a sua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Não há resgate para certas coisas consagradas. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, o campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Sobre as dízimas. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Nada se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo trocar, um ou outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aleluia, graças a Deus. Agora vamos começar o livro de Números. Capítulo 1. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano, a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisu, filho de Sedur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Zacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Aminassada. De Assé, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo juntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais,
contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Assé, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Assé, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Foram estes os contados por Moisés e Arão. E os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos contados foram 603.550. Os levitas não são contados.
Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo dentre eles os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo, do testemunho e de todos os seus utensílios, e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Amém? Capítulo 2 de Números. A ordem das tribos no acampamento. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os dos estandartes do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a eles se acampará a tribo de Zacá. Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Zacá. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará ao lado sul, e Elisu, filho de Seduu, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão. Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais, como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filha de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Bedazu, será príncipe dos filhos de Manassés.
e o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharam em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan está para o norte, segundo as suas turmas, e Aizer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a eles se acampará a tribo de Assé, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Assé. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados os filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada um segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Número e ofício dos levitas. Capítulo 3. São essas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois de Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes, ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante do Senhor, diante de Arão, seu pai. Diante do Senhor, a Moisés faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para os filhos de Israel ao ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e seus filhos, dentre os filhos de Israel são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdote, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. São esses os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate
e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coade pelas suas famílias: Arão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Musi. São essas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libnitas, e as dos simeitas. São essas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de um mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Israel. Os filhos de Gerson terão seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, reposteiros da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo, e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Aramitas, e a dos Izaritas, e dos Hebronitas, e dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. Contados com os homens da idade de um mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas serão Elisafã, filho de Uzuel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com que ministram os reposteiros e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São essas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de um mês para cima foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiaiu. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo, ao lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases e as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Manassés e Arão, por mandato do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima foram 22.000. O resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel,
Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel. Porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor, pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas. Tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário. O tomarás a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados o que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que se excederam e que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Aleluia. Deus instruindo ali toda a separação. Amém? Hoje nós lemos até Números 3. Deus é Deus de ordem, né? Ele manda fazer tudo em ordem. Graças a Deus por isso, né? Amém? Hoje lemos até Números 3. Deus mandando ali separar todo o seu povo, de acordo com cada cargo e cada família. Amém? Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa sexta-feira, que você tenha uma sexta-feira abençoada, e que o Senhor esteja com você nesse dia, te abençoando e guardando toda a sua vida, todos os seus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir a Ele que esteja conosco e que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de bênção, de graça e da presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, nós entregamos em Tuas mãos, ó Deus, este dia. Que o Senhor venha estar conosco, que não nos deixe sair se o Senhor não ir conosco em tudo, direcionando, ó Pai, cada decisão, cada direção, cada objetivo, ó Pai amado, que temos para esse dia, cada preparação, que o Senhor venha estar em tudo, porque tudo é para Ti, tudo é pelo Senhor. Não há nada, ó Pai, em nossas vidas que nós não queremos que o Senhor não esteja. O Senhor é tudo, tudo pelo Senhor, tudo por Ti. Queremos a Tua presença, ó Pai, e pedimos que não nos deixe sair se não estiver conosco. Não nos deixe sair se o Senhor não estiver conosco. Guarda as nossas casas, guarda a nossa família, que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa nação, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, ó Pai, nos separar, como o Senhor separou ali todos os seus filhos, todos os filhos de Israel, que venhamos ser, sim, consagrados ao Senhor. E consagramos a Ti, ó Pai, entregamos a Ti todo o nosso dia, toda a nossa vida, toda a nossa semana, em nome de Jesus. Que esse final de semana o Senhor venha tomar em Tuas mãos, e que todos os planos que nós colocarmos sejam segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida de cada um que aqui está e que vai passar por aqui. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua sexta-feira. Que ela seja maravilhosa na presença do Senhor.
Em nome de Jesus. Amém? E até amanhã.